Boa noite, pessoal da Edu Vale. Vamos começar então a aula hoje. Hoje a aula vai ser bem tranquila, tá? Vou pegar mais leve do que na semana passada. E nós vamos primeiro dar uma contextualizada. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala muito Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pois bem, Idade Antiga começa lá com a pré-história e vai até a história dos gregos, dos romanos, tá? E o início da era cristã. Então, Idade Média é um contexto mais europeu e a Idade Média remete a queda do Império Romano, Constantinopla, mas a gente sempre lembra mais das questões do feudalismo e do poder da Igreja Católica. Idade Moderna é o início do capitalismo, é o capitalismo mercantilista, a descoberta da América e vai até a Revolução Francesa. E por fim temos aqui a Idade Contemporânea, que é o nosso tempo, tá? Começa com a Revolução Francesa, com as instituições que nós conhecemos hoje. Apesar que hoje nós falamos em idade pós-moderna, né? Idade pós-moderna que diz respeito ao momento que nós vivemos, que é um radicalismo da modernidade, de um capitalismo triunfante e tudo mais. Só dá uma olhada onde está esse vazamento aí para mim, por favor. O que é que está vazando? Então vamos lá. Aí nós vamos começar a falar propriamente de alguns filósofos daquela idade antiga, né? Nós não vamos falar tanto da Idade do Ferro, vamos nos ater mais à média Idade Antiga, que é a história grega. Então, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Zenão, Protágoras. Então, vamos lá, né? O primeiro aí é o Tales de Mileto, bastante influente, aparece bastante nos livros didáticos, para quem já estudou filosofia. Então, Tales de Mileto, ele acredita que o princípio de tudo é a água. Os primeiros filósofos, esses chamados pré-socráticos ou naturalistas, eles estavam tentando explicar o mundo para além da religião. Então, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, o infinito como princípio, ele coloca o princípio de todas as coisas não mais em algo material, como a água, o fogo, o vento, né? Mas ele vai colocar como o aperion, né? O ilimitado, o infinito. O pensamento do Anaximandro foi um avanço em relação ao do Tales, porque ele foi o primeiro a usar o termo arqué, ou princípio, fundamento, origem, né? Então, Anaximenes, ele acredita que as coisas têm a origem de tudo do arqué, né? É o ar, é o movimento, né? Bom, e temos o Pitágoras, né? Pitágoras aí importantíssimo para o pensamento ocidental, tá? O Pitágoras, ele vai decifrar o mundo através dos números. Então a matemática, ela é derivada do pensamento pitagórico. O Pitágoras, ele que vai fazer essa comunhão entre matemática e filosofia, né? O número, cada figura geométrica, tudo pode ser explicado de acordo com os números. Então, uma primeira codificação para desvendar o mundo. Bom, e Heráclito? Heráclito de Éfeso é o filósofo do devir, do dinamismo, do fogo. É dele a frase que um homem não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque o homem nunca é o mesmo e a água nunca é a mesma. Para ele, aí, ele já não vai querer saber dos princípios das coisas, ele já vai mais se ater à estrutura do pensamento. Então, qual é a origem do pensamento? Qual é a verdade? Para Heráclito, a verdade está naquilo que é mutante, naquilo que muda no ser. Ele vai ter um grande antagonista no seu pensamento, que é Parmênides. Parmênides ensina o oposto de Heráclito. A verdade é aquilo que não muda, é aquilo que não permanece, é aquilo que do ser, aquilo que permanece.
Nossos olhos veem mudanças, mas o que realmente acontece é que o ser permanece sempre o mesmo, né? Essas discussões já são umas discussões acerca daquilo que é a estrutura do pensamento ou qual é a fonte da verdade, tá? Zenão, que é discípulo de Parmênides, também diz que o movimento é impossível, né? Aí ele apresenta o paradoxo de Aquiles, né? Que o coelho ou uma flecha nunca vence uma corrida diante de uma tartaruga se a tartaruga saiu primeiro porque ela esteve ineditamente naquele lugar. Bom, mas essas discussões, né? Essas discussões parecem um pouco etéreas para a nossa discussão fundamental, que é qual é a filosofia, qual que é o saber da administração. Então aí, né, temos ainda o Protágoras, né, que vai trazer uma ideia de que o homem é a medida das coisas e toda a verdade passa pelo sujeito. Protágoras sustentava a existência de uma verdade objetiva, válida, né? Então ele já vai tratar de uma história das ideias ou do pensamento, né? Mas os três principais que nós vamos discutir hoje, o slide está aí todo disponível para vocês, mas nós vamos nos ater a Platão e a Sócrates. Aristóteles só no segundo momento, porque eu vou falar de Aristóteles, mas vou ter um momento especial para falar dele, que é um pensamento um pouco mais complexo. Bom, Platão, né? Sócrates. Sócrates é esse que está aí, olha, Sócrates acusado de impiedade, de profanar os deuses, de corromper a juventude, é condenado a beber cicuta em 339. Então tem aí a pintura de Sócrates bebendo cicuta, né? E aí tem a figurinha do Sócrates, né? O Sócrates, ele foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Aí diz a lenda que o Delfos, um ente mitológico, perguntou para ele: és tu o homem mais sábio de todos os homens? Ele disse: não sou o mais sábio de todos os homens, mas levo grande vantagem sobre aqueles que pensam saber, porque só sei que nada sei, tá? E levo grande vantagem sobre aqueles que pensam saber alguma coisa. Então o pensamento do Sócrates, ele é bastante difundido também, tá? Oráculo de Delfos, conheça primeiro a si mesmo. E aí tem aquilo que é foco da nossa discussão hoje, maiêutica, como método de produzir sempre novas perguntas, um parto de parir novas perguntas e questionar se você pensa como você pensa ou você é levado a pensar por estruturas que não são suas, para romper com preconceito. Então você vê hoje novos métodos da teoria da administração, ou melhor, novas ferramentas como Canvas, como o 5W1H, que são todas questões da maiêutica socrática. O porquê das coisas, o como das coisas, qual a razão de ser como é, quando será, quando foi. Então essas perguntas originais que parecem ser ingênuas, elas são na verdade muito autênticas e e coloca o pensamento como a medida necessária em todas as coisas, né? O questionar. Bom, o Platão, ele vai ser o discípulo de Sócrates, ele que vai difundir o pensamento socrático. O Sócrates, ele foi apócrifo, ele não escreveu nada, né? Então, Platão, ele é daquele do mundo das ideias, do idealismo platônico, né? Vocês já devem ter ouvido falar de amor platônico. O que é amor platônico? Amor platônico é aquele amor que não se realiza. É o ratinho lá do Castelo Rá-Tim-Bum amando a lua, amando a parede, amando as coisas inanimadas, aquele ratinho desesperado para amar alguém de fato. E aí ele ama quem? Uma rata lá cheia de defeitos. Então, amor platônico é aquele amor que você tem que não se realiza. É diferente, por exemplo, de uma trepada homérica. Homero que escreveu a grande história do povo grego. Então Homero vai lá e faz as coisas de verdade, né? Fala como foi de verdade. Um pouco fantasioso, tal, mas é a realidade. Então Platão é o idealismo, tá? É o mundo real. E aí tem um esqueminha que eu montei aí para vocês entenderem: mundo das aparências abaixo do mundo real, tá?
o esquema geral de Platão está presente no mito da caverna, que vou deixar disponível aí para vocês, tá bom? E finalizando a aula de hoje, né, tem muito mais coisa aí no slide, né, mas eu vou parar por aqui. A Aristóteles de Stargira, que é assim, entre os homens mais inteligentes do mundo, certamente Aristóteles está entre eles, né, entre os 3 mais inteligentes, está Aristóteles, os outros 2 eu não sei quem são, né, mas Aristóteles é muito, muito importante para a fundação do pensamento ocidental, porque ele vai transformar as questões filosóficas em questões científicas. Tá? Então, ele trata aí tudo que existe pode ser explicado a partir de suas causas, da causa material, aquilo que é a essência do ser, da causa formal, que explica a forma que a essência do ser possui, a causa eficiente explica como uma matéria recebeu sua forma para constituir a sua essência, para que ela serve, né? E a causa final explica a razão ou motivo ou a finalidade para algo existir. O primeiro motor imóvel é a causa final de todos os seres. Inclusive o pensamento aristotélico vai ser bastante penetrante, né, no pensamento cristão. O cristianismo ele é tributário do pensamento aristotélico. Tá? Então, esses são os teminhas da aula de hoje, né? Opa, e aí tem um erro aqui no meu... Então é isso, gente, vamos finalizar a aula de hoje, tá? Com o Platão. Eu vou tentar desligar essa coisa aqui, né?